aí, gente, tô começando aqui, vai ser o primeiro vídeo sobre a nossa série Apocalipse, né? Que na verdade a gente vai falar sobre escatologia. A gente colocou Apocalipse como título dessa série aí que a gente vai estar falando, porque é um assunto muito sério, né? Que agora está, pelas nossas visões, pelo que está escrito na Bíblia, está assim nos fins dos tempos, está acontecendo as profecias que estão na Bíblia. E a gente não quer só impactar e não pregar uma palavra de condenação, mas sim uma palavra de salvação para vocês aí. Certo? Bom, vamos lá. Escatologia. O porquê da gente estudar escatologia? Por que é importante a gente estudar escatologia? Não por curiosidade, pelo amor de Deus, se você está vendo essa série por curiosidade, para. Assim, veja, mas não veja por curiosidade. Não veja, porque escatologia não é por curiosidade. Não é pra responder as nossas curiosidades, mas para despertar a nossa responsabilidade. Nós crentes, nós temos uma responsabilidade, que é pregar o evangelho, é salvar o máximo de vidas. Escatologia só é para nós entendermos do conteúdo de que é o Apocalipse, do que vai acontecer e o que sabemos, o que precisamos saber para falar das pessoas, entendeu? Porque o nosso papel não é uma palavra de condenação, mas é uma palavra de salvação, certo? Bom, ajuda a interpretar a Bíblia. Não é só para assim, nos somar com conhecimento sobre os fins dos tempos, sobre isso, mas sim para nos ajudarmos a entender mais a Bíblia. Por exemplo, 1 Tessalonicenses, nos últimos capítulos, fala, e Salmos 2. Dá uma lidinha aí, acompanha comigo essa série com a Bíblia e vai anotando que você vai entendendo, que é muito importante. Mas acompanha aí 1 Tessalonicenses e Salmos 2, certo? É um dos exemplos para que precisamos de escatologia, para interpretar e entender esse conteúdo. E um último tópico que eu queria destacar aqui, por que estudar, é porque a esperança divina da igreja. A nossa fé está na volta de Cristo, na segunda vinda do nosso Senhor. É a esperança divina da igreja. Por isso que precisamos estudar, para entender o conteúdo, para saber o que esperamos, o que estamos depositando na nossa fé. Nós só somos crentes porque, não só porque adoramos e porque exaltamos o grande nome do Senhor, mas porque também nós queremos desfrutar o céu junto com Cristo. Nós não somos dignos, mas é a nossa esperança divina. Por isso que temos que estudar escatologia. Seguindo aqui, né, essa aula é um pouco mais teórica, eu vou estar falando o que é. Antes de começar tudo, o que é escatologia? Pô, escatologia, e aí, né? O que é escatologia? Vem de uma palavra grega, skaton, logia. Skaton é uma palavra e logia é outra. O significado, assim, corretamente que é skaton, fim dos tempos, últimos dias. E logia é estudo, sim, conhecimento. Deixando mais claro, escatologia é a doutrina dos últimos dias. Muitos teólogos chamam de doutrina dos últimos dias porque é o estudo, é saber conhecer o que irá acontecer nos últimos dias de nós aqui na Terra, dos humanos, dos seres vivos. Bom, escatologia é o clímax da revelação divina. João teve uma revelação do céu. Tem até aquele hino, não viu. E ele foi uma revelação que Deus deu para João. A subida da igreja é o clímax da revelação divina, entendeu? Quando a gente, é o clímax, assim, é o ápice da história, nós subimos para o céu. E escatologia estuda basicamente isso e o que irá acontecer nesses dias. Bom, vou falar um pouquinho também sobre as diferentes correntes escatológicas. As 4 correntes escatológicas. Não tem só 4, porque vai sempre desdobrando, sempre vai criando novas ideias, novas crenças pelos últimos dias. Mas eu vou falar sobre as 4 linhas majoritárias, ou seja, as principais, que mais acreditam. A primeira é o pré-milenismo histórico. Defende a segunda vinda de Cristo como pós-tribulacional, ou seja, ele é a segunda vinda de Jesus depois da tribulação, e uma interpretação literal de Apocalipse 20, sobre o milênio. Eles interpretam literalmente como está na Bíblia o milênio, e como se
Jesus fosse reinar 1000 anos exatamente. E eles acreditam também que a segunda vinda de Cristo será pós-tribulacional. Que eles acreditam que a igreja irá sim passar pela grande tribulação. A segunda linha majoritária como forma de interpretar, de acreditar pela doutrina dos últimos dias é o pré-milenismo dispensacionalista. E sim, se você é brasileiro e pentecostal, provavelmente você vai acreditar nessa porque é o que a maioria dos brasileiros acredita. O que mais pregam aqui no Brasil é sobre esse pré-milenismo dispensacionalista. Assim, também interpreta de forma literal Apocalipse 20, ou seja, acreditam que Jesus, Deus, vai reinar literalmente 1000 anos. E defende a segunda vinda de Cristo dividida em duas partes. Eles acreditam que a segunda vinda de Cristo vai ser em duas partes. São elas: a primeira, o pré-tribulacional para a igreja, ou seja, Jesus vai voltar para a igreja pré-tribulação, antes da tribulação, da grande tribulação. E a segunda, pós-tribulacional, para estabelecer o milênio, que aí vai começar o reinado do milênio, que está escrito em Apocalipse 20. Essa é a segunda linha. A terceira linha é o amilenismo. Defende a segunda vinda de Cristo também como pós-tribulacional, como a primeira. E uma interpretação não literal de Apocalipse 20. No amilenismo, o milênio não é visto como um período literal de 1000 anos, como é visto na primeira e na segunda linha, mas sim espiritual, que já começou na primeira vinda de Cristo. Ou seja, eles acreditam que o milênio, o decorrer do milênio é espiritual, já está acontecendo desde a primeira vinda de Cristo aqui na Terra. É isso que eles acreditam, e eles acreditam que a igreja também irá passar pela grande tribulação. Bom, e a quarta linha é o pós-milenismo. Defende a segunda vinda de Cristo como pós-tribulacional também. Eles acreditam que a igreja irá passar pela grande tribulação. E também tem uma interpretação não literal de Apocalipse 20. Porém, diferentemente do amilenismo, que acredita ter começado o milênio na primeira vinda de Cristo, o pós-milenismo acredita no milênio como sendo um período de grande paz e prosperidade no mundo todo, ocasionado pela pregação da palavra. Ou seja, eles acreditam que esse período de milenismo é um período que o mundo irá ter paz, irá ter prosperidade, porque ocasionado pela pregação da palavra do reino de Deus. É isso que eles acreditam. E eles acreditam sim que a igreja irá passar pela grande tribulação. Bom, voltando aqui, só dando aquela breve pincelada para vocês não esquecerem. A primeira linha é o pré-milenismo histórico, certo? A segunda é o pré-milenismo dispensacionalista. A terceira linha é o amilenismo e a quarta linha é o pós-milenismo. São os que mais acredito. Se você quiser pesquisar o nome e tal, eu falei aqui detalhadamente um por um para ficar mais fácil para vocês entenderem, né? Porque esse assunto ele é muito vasto. Ele é muito, assim, ele pode ter milhões de ideias, milhões de pessoas que acreditam diferente da outra, sabe? Que gera discussões, porque realmente é muito vasto. Por isso que também tem muito desdobramento. Tem muito, sabe? Como que eu posso dizer? Muita ideia, muita teoria sobre isso. Bom, os pontos mais discutidos nas 4 linhas majoritárias. Eu vou falar um pouco agora sobre os pontos mais discutidos nas 4 linhas majoritárias. O primeiro ponto, a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento. Bom, você pode ver que todas essas 4 linhas têm uma ideia específica sobre a segunda vinda de Cristo, e eles debatem mais sobre essa linha e sobre o arrebatamento. Não tem essa palavra arrebatamento na Bíblia. Ela é uma tradução de uma palavra grega. E você não vai encontrar arrebatamento na Bíblia. Por isso que também tem muitas discussões sobre o arrebatamento. Bom, outra discussão é a grande tribulação. A tribulação e a grande tribulação. Bom, a grande tribulação vai ser um período tenso, né? Um período que vai ser, como que eu posso dizer, radical para os humanos. Não só para os humanos, mas como para a Terra em si, né? No mundo espiritual. E também a grande tribulação será o ápice. Não o ápice, porque o ápice é o arrebatamento, né? A grande tribulação também é muito discutida entre as linhas majoritárias. Por ser o radical, né? Por ser um momento mais radical, eles têm uma ideia diferente. E só acrescentando aqui, para quem defende o arrebatamento pré-tribulacionista, que é a linha 2, a linha majoritária 2, o pré-milenismo dispensacionalista,
para eles, a igreja não passará pela grande tribulação. Por isso que é o pré-tribulacionista, entendeu? Eles não creem que a igreja irá passar pela grande tribulação. Eles creem que a igreja vai estar no céu. E quem não for da igreja, quem não participar do reino de Deus, esse sim passará pela grande tribulação. E eles também afirmam que a grande tribulação durará 7 anos. Eles acreditam também, eles não tiraram isso do nada, né? Eles creem pela combinação das profecias das 70 semanas de Daniel, né? Lá no capítulo 9, e o esquema específico de leitura literal do Apocalipse. Entendeu? Eles juntam essas profecias e aí sim eles tiraram a ideia de que a grande tribulação durará 7 anos. E, bom, tem o pós-tribulacionistas, né, eles acreditam que a igreja irá passar sim para a grande tribulação e serão as 3 outras linhas, né, majoritárias, as 3 outras linhas. Eles acreditam sim que a igreja irá passar, só a segunda linha, por isso que é bem radical, é bem assim, é bem discutida sobre essa segunda linha, porque ele é o único que acredita só pela pré-tribulação, que a igreja irá subir e não passará pela tribulação. Bom, seguindo aqui, muitas discutem sobre o anticristo, né, a personificação do anticristo. Muitos creem que será um sistema, ou será uma pessoa assim, personificada assim, em anticristo. Que será o anticristo? Será uma pessoa, o nome já fala, anticristo. Ele se levantará grandemente contra Jesus Cristo. Levantará grandemente contra Deus e ele vai matar muita gente, não só em carne, mas espiritualmente. São discutidos também todas as linhas sobre o anticristo, porque na Bíblia não fala será essa pessoa, tá falando que haverá um anticristo. E então eles discutem bastante sobre isso também. E o milênio, né? O milênio, você pode ver que todas as linhas têm um nome falando sobre o milênio, porque eles discutem sim pelo milênio. O milênio será o período que Jesus irá reinar aqui na Terra. E, bom, será o período que Satanás estará amarrado. Ele vai ser preso, amarrado, e ele vai ser solto por um período pequeno de tempo, e depois vai ser destruído por nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Não, mas o milênio você pode ver que ele é bem discutido, porque cada nome de linha tem o milênio como eu posso dizer, como identificação. Por exemplo, ó, vou ler mais uma vez aqui o nome para vocês gravarem na mente de vocês aí, que não quero que vocês esqueçam. Vai anotando. Ó, pré-milenismo histórico, o pré-milenismo dispensacionalista, quase não saiu, o amilenismo e o pós-milenismo. Só pra você entender, cara, eles falam sobre o milênio no nome, porque eles discutem bastante sobre isso também. Bom, essa é a primeira aula, né? Essa primeira aula basicamente resumida para vocês, o que vocês têm que saber para começar, né? Expliquei aqui o que é a escatologia, por que devemos estudar e as formas que acreditam e tudo mais. Bom, é isso, valeu por chegar até aqui. Acompanha ao longo da série, não perca, porque essa série é muito importante para nós entendermos como que funciona a doutrina dos últimos dias e tudo mais. Tá bom? Obrigado por estar aqui. Bom, é isso, tá bom? Uma grande honra estar tentando passar um pouco do ensinamento que eu tive pra vocês, certo? E é isso, acompanha. Valeu!